Ele diz que o marxismo histórico é irrefutável. Desculpa, eu não consegui segurar o riso. Um amigo me enviou um vídeo sobre um fulano, que até agora não sei o nome. É um fulano barbudo que usa camisa vermelha e que fez um vídeo, né, um react, cujo título é Padre Conservador fala sobre doutrina marxista. E o canal, né, que fez essa análise chama História Cabeluda. Confesso que antes de fazer a análise desse vídeo, ou que se chama de react, né, eu tomei um omeprazol antes, né, porque realmente ouvir marxista falando, realmente a pessoa precisa estar com o estômago preparado, né, então tive que tomar um remédio antes. Aliás, pensando bem, a pessoa que me enviou esse vídeo realmente é meu amigo, né, porque enviar um vídeo desse para o outro assistir realmente a pessoa tem um certo grau de sadismo, né. Bom, mas vamos ver. Então o homem da camisa vermelha começa a analisar o discurso do padre Paulo Ricardo. Lógico que havia muita grosseria, palavrão, porque normalmente os marxistas não têm elegância no discurso, né? Eles não conseguem ser elegantes na hora de argumentar, eles gostam de usar palavrões, acusações vãs e xingamentos gratuitos, né? Eles não conseguem ter linguagem elevada, né? É um problema sério. Então, eu não vou comentar esses vícios de linguagem, só vou comentar aqui alguns itens, né, que ele falou, né. Confesso que eu vi o vídeo uma vez só, né, já uma vez já é difícil, imagine ficar revendo para ver cada ponta e realmente eu não teria estômago para isso. Então, aí ele começa, então, depois de alguns minutos, ele diz claramente, o homem da camisa vermelha: não existe verdade objetiva. Então, aí por aí a gente já poderia parar a conversa, desligar e acabou. É uma pessoa que já começa uma análise dizendo que não existe verdade objetiva, a pessoa não tem noção nenhuma da realidade, do que é verdade, nada. Por exemplo, então se não existe verdade objetiva, então para que serve a matemática? A matemática é o quê? É um conjunto de mentiras? É um conjunto de invenções, as leis da física, né, e tantas outras coisas, nem preciso parar para demonstrar. O fulano que diz que não existe verdade objetiva realmente é complicado, né? Complicado. Ele já entra numa poderosa contradição que lá filósofos lá atrás, séculos atrás, já se falavam. Se ele diz que não existe verdade objetiva, isso é uma verdade ou mentira? Se for verdade, então existe a verdade objetiva. Se esse dito for uma mentira, então ela também existe. Isso aqui é uma contradição em termos, né? Depois ele insiste, né, naquela que existe a ideologia da classe dominante e a ideologia da classe oprimida ou dominada, né? Ele cita Lenin, parece que ele gosta muito de Lenin. Lenin era um assassino, um fulano bruto, com um pensamento brutal, um fulano que tinha ódio no coração, que escreveu um monte de cretinice, embora inteligente, claro. Então parece que ele gosta de Lenin, o assassino, né? Mas então ele fixa muito no ponto da ideologia da classe dominante e deveria ser substituída para a ideologia da classe dominada. Aí já começa um problema sério. Por quê? Esse raciocínio pressupõe que todo mundo que é o dominado, oprimido, sei lá quem, pensaria de uma forma homogênea, e todo mundo que é opressor pensaria da mesma forma. Ora, isso não é verdade. Tem muita gente simples que é contra o comunismo, que pensa diferente de outros. Na realidade, a regra seria cada um estar pensando o que quer atualmente, né? E não uma coisa monolítica ligada à classe oprimida. E mesmo a classe supostamente opressora, tem muitos que defendem ostensivamente o socialismo e financiam o socialismo. Historicamente há vários casos nesse sentido. Então dizer que a classe dominante e a classe dominada pensam de forma diferente, que a classe supostamente oprimida ela tem uma ideologia, um pensamento único, é de uma burrice completa, uma coisa que foge completamente à realidade, né?
ele diz que a única realidade é a luta entre explorados e exploradores. Também por causa da dialética, né, do materialismo histórico, ele parece ser obcecado, porque toda hora fica falando a única realidade é a luta de classe entre o explorador e o explorado. Então, isso também é um outro erro, né, do Marx, já que não existe só a classe dos capitalistas e a classe dos operários. Existe, aliás, hoje em dia muito mais, uma classe de pessoas que não é vinculada nem a sendo empregadores e nem empregados, por exemplo, profissionais liberais, gente que não tem funcionário e trabalha por conta própria, escritores, donos de canais de YouTube. Aliás, seria uma boa pergunta para os marxistas clássicos. O dono de canal de YouTube é um explorado ou um explorador? Se ele for explorado por quem? Se ele for um explorador, quem que ele explora? Ele ganha um dinheiro honestamente ou não? Né? Essas atividades modernas não se enquadram no marxismo. Né? O marxismo já nasceu errado. É um conjunto de cretinices, né? O Manifesto do Partido Comunista é um livro do ódio. O Capital também é um livro horroroso, chatíssimo. Olha, eu li boa parte do Capital, uma coisa assim assustadora de ruim. Também li Manifesto do Partido Comunista, li vários textos do Marx, do Engels, nossa, do Lenin, um horror completo. Né? Bom, mas vamos voltar ao ponto. Então, pessoa, por exemplo, fulano tem uma oficina mecânica e só ele trabalha. Pergunta para o marxista clássico, ele é opressor ou ele é oprimido? Ele se oprime a ele mesmo? É complicado, né? Então, no conceito que a pessoa trabalha por conta própria, que ele não é patrão e nem empregado de ninguém, foge a regra marxista. Só por isso já daria para abandonar o marxismo. Porque o marxismo diz que claramente tem um explorador ou explorado, só que tem muita gente que não se enquadra nessa categoria, que não é empregado nem empregador. Então, o marxismo foge. Também outra coisa que o marxismo erra é a ascensão de pessoas que eram operárias. Então, vamos pegar um caso aqui muito conhecido no Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Inácio Lula da Silva era um torneiro mecânico. Pela definição marxista, ele era um fulano da classe explorada, né? Ele era um fulano da classe oprimida. Porém, o Luiz Inácio, ele ascendeu socialmente, ele ficou milionário, se tornou até presidente. Então é uma pergunta, agora que ele é milionário, se tornou até presidente, está no topo da hierarquia aqui no Brasil, eu pergunto, ele mudou de ideologia ou não? Quando a pessoa sai da classe oprimida e vai para a classe opressora, ele muda de ideologia, de pensamento ou não? Né? Então fica complicado. A ascensão social também é uma pedra no sapato do marxismo. Porque a sociedade tem muito desse dinamismo, né? Prova é esse fulano que eu acabei de dizer. Que também gosta de usar camisa vermelha também. Depois ele entra em contradição, o homem da camisa vermelha, né? Ele diz, verdade revolucionária. Ele diz que não tinha verdade objetiva. E depois diz verdade revolucionária, ele tem que entrar num acordo. Ou existe verdade ou não existe. Não dá para hora usar que não tem verdade e depois fala da verdade revolucionária. Ele diz depois, o marxismo nos permite enxergar a verdade. De novo, a contradição. Ele falou que não tem verdade objetiva no começo do vídeo e depois fala que o marxismo permite enxergar a verdade. Está estranho esse negócio. Ele diz que o marxismo histórico é irrefutável. Desculpa, eu não consegui segurar o riso. Eu acho que o homem da camisa vermelha deveria ser comediante, né? Porque realmente é assustador, né? O materialismo cômico, viu? Ele diz que o materialismo histórico é a filosofia do movimento, né? Então, porque lógico, o Marx defendia que era uma coisa revolucionária, então sendo um movimento. Bom, sendo um movimento, pressupõe que não tem conceito estático. Ora, o Marx e o homem da camisa vermelha diz que a luta de classe é um conceito estático, que seria a única verdade que existiria. Então ele tem que entrar numa contradição. Se o marxismo
é uma filosofia do movimento, então não pode ter conceito estático. E se tem conceito estático, não pode ser filosofia do movimento. Falta muito no marxismo, né, e nos defensores de Marx, o estudo de lógica, né? Eu acho que faria bem essa porra, né? Porque hora fala de verdade, hora fala que não tem. Hora fala conceito estático, hora fala em movimento. Fala explorador, explorado, ignora mudanças de classe, gente que não está... Falta uma lógica completa no pensamento do Marx, né? Agora vem a cereja do bolo. Essa aqui, então, é realmente impressionante. As sociedades socialistas, né, que tiveram no passado, socialismo real, construíram realidades mais humanas que o capitalismo. O pior socialismo é melhor que o capitalismo. Realmente agora eu fiquei impressionado, viu? Realmente a história é cabeluda mesmo. Então, e o Gulag, o Holodomor, o grande salto para frente do Mao Tse Tung, o massacre do Pol Pot e tal. Bom, eu não vou entrar nessa área, eu vou dar apenas um argumento que é forte para desmentir isso, que é o Muro de Berlim. Né? Se o socialismo fosse bom, não precisava ter construído o Muro de Berlim. Se o socialismo fosse bom, haveria migrações da Alemanha Ocidental em direção à Alemanha Oriental. As pessoas pulariam o muro no sentido Alemanha Ocidental para Alemanha Oriental. Mas o que acontecia? O que acontecia era que, em Berlim, os berlinenses orientais pulavam o muro em direção a Berlim Ocidental, e não o contrário. Então, se o socialismo fosse bom, as pessoas queriam ir morar na Europa Oriental, queriam ir para a União Soviética e não fugir. E o que a gente viu historicamente é o povo fugindo da Europa Oriental em direção à Europa Ocidental. A gente vê Cuba, por exemplo. Cuba, a gente não vê fluxo de americanos indo para Cuba, a gente vê o contrário, de cubanos arriscando a vida num mar cheio de tubarões em direção aos Estados Unidos. Aqui, América do Sul, a Venezuela caminhou para o socialismo. A gente não vê brasileiros indo morar na Venezuela, a gente vê venezuelanos vindo morar no Brasil. Coreia do Norte, Coreia do Sul. A gente não vê muito coreano do Sul arriscando a vida para morar na Coreia do Norte, mas a gente vê o contrário, gente da Coreia do Norte arriscando a vida para ir na Coreia do Sul. Então a prova inequívoca do fracasso do socialismo real é o Muro de Berlim. O Muro de Berlim foi construído no intuito de impedir que as pessoas fugissem de Berlim Oriental em direção a Berlim Ocidental. Se o socialismo fosse bom, não precisava construir o muro. Para quê? Né? Então, esse povo é saudosista do Muro de Berlim, né? São saudosistas do Gulag, são saudosistas dos massacres do Mao Tse Tung, são saudosistas do comunismo genocida do Pol Pot. É uma coisa inacreditável, né? Inacreditável. A realidade se apresenta, né? Os fatos se apresentam de modo tão flagrante, as pessoas não enxergam, né? É um problema sério. Bom, eu fico por aqui. Esse aqui é o meu curto react a essa história. Então, se você gostou desse nosso vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal e nos siga nas redes sociais. Obrigado.